No fundo, muita gente sonha em salvar o mundo, mas na verdade, mal consegue se manter em pé. E é isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, sem um café. Se você não me conhece, eu sou Beatriz Toledo, Nutri Cristã, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme que eu assisti nos últimos dias. Nos últimos dias eu assisti o filme Thunderbolts, e lá mostra exatamente que muitas vezes as pessoas que parecem ser fortes, na verdade estão desmoronando em silêncio. Os personagens do filme carregam marcas que ninguém vê, histórias de culpa, rejeição, fracasso, e eles fazem parte de algo maior, eles têm uma missão, mas ninguém consegue enxergar que eles estão em ruínas dentro de si. E quantas vezes você já se sentiu assim? Vivendo a sua vida, parecendo que nada faz sentido. E você começa até a se questionar se alguém realmente vai te entender, mas quando na verdade você só queria sumir. Agora deixa eu te falar uma coisa no ponto de vista de uma Nutri. Às vezes o seu corpo está gritando, pedindo socorro e você não consegue perceber os sinais, porque você não entende, não fala a linguagem que o seu corpo se comunica com você. Você precisa conhecer o seu corpo para entender o que ele está refletindo, o que ele está falando para você, qual é o pedido de socorro que ele está te mandando. Depressão, ansiedade não é só tristeza ou demônio, como muitas pessoas acabam falando, não. A depressão, ela tem um início muito profundo além da tristeza, além da ansiedade. Ela também deriva de sinais e sintomas nutricionais que o seu corpo está dependendo, como por exemplo, deficiência de vitamina D, que está super relacionada com sintomas depressivos e ansiosos. Quanto menor a quantidade de vitamina D circulando no seu organismo, maior a taxa de depressão e ansiedade você vai ter. Você já percebeu que na pandemia as pessoas se tornaram mais reclusas, elas queriam ficar mais dentro de casa, não conseguiam sair, se sentiram um pouco mais antissociais e sem energia para fazer as coisas? É exatamente pela falta de vitamina D consumida pelo sol que, na verdade, a gente saía de casa muito mais antes da pandemia. Chegou a pandemia, ficamos trancados em casa. O que aconteceu? Falta de vitamina D para todos. A vitamina D ela é essencial, ela é fundamental para o nosso organismo, para o nosso corpo, porque afinal ela auxilia na produção de um hormônio chamado serotonina. Serotonina é o famoso hormônio da felicidade. Exatamente. Sem vitamina D, você não consegue produzir excepcionalmente esse hormônio que vai te trazer ânimo, vai te trazer prazer e alegria ao longo do seu dia. Então imagina como que você começa a agir, começa a ficar sem produção de vitamina D no seu corpo, você começa a se sentir mais cansado, sem vontade de fazer as coisas, quer ficar mais tempo deitado, e aí você começa a ter sintomas depressivos e começa a ter as suas alegrias cada vez menores. Se o seu corpo está se fechando cada vez mais emocionalmente, o seu corpo também tende a se fechar cada vez mais. O seu cérebro ele precisa de estímulos para trazer energia, para trazer vitalidade para o seu corpo. Sem os nutrientes ideais, esses estímulos não vão existir e você vai se sentir cada vez mais depressivo. Agora, como uma Nutri Cristã, eu preciso te falar aqui. Muitas vezes a tua fé está muito bem fundamentada e você não consegue entender o porquê que você está se sentindo tão depressiva, tão ansiosa, porque afinal você está lutando, você está orando e você está sentindo que esse é um espinho na sua carne. Mas eu vou te falar, se você negligenciar a sua parte física, o seu espírito não vai sustentar o teu corpo físico, porque eles precisam estar muito bem equilibrados. A vida é um equilíbrio. Você precisa não só focar no espiritual, mas também não só focar no seu corpo físico, porque eles vão ficar desbalançados. Você precisa compreender todas as áreas da sua vida e como isso vai compor o seu dia a dia. Você precisa entender, tanto na fé quanto no corpo físico, o que vai trazer vigor e saúde para os seus ossos. Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, fala assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, olha como você precisa compreender que o teu corpo ele precisa estar em equilíbrio, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, quanto físico. Você precisa compreender como o seu corpo fala com você, o que ele está te chamando, o que ele está pedindo de socorro para você. Não é só
tomar medicação para forçar essa produção de serotonina, barrando a produção de cortisol. Não, é você compreender o que está em deficiência no seu organismo. Será que realmente você está sem produção de serotonina ou você está realmente não consumindo os nutrientes ideais para o seu corpo para manter essa produção natural dos hormônios do seu corpo? Quando a gente olha para a palavra e a gente vê o Senhor criando esse mundo, a primeira coisa que ele fala para gerar existência é: haja luz. Luz é vida. A vitamina D provém de uma fonte de vida que é a luz do sol. Agora, quando a gente olha para a palavra e a gente compreende que assim como a gente nutre o nosso corpo com vitamina D, que ela é luz, que ela é vida, vai trazer vigor para os nossos ossos, a gente compreende que na palavra, quem é a luz desse mundo? Jesus é a luz desse mundo. Sem ele, a gente não consegue viver. Porque ele é a luz, ele é a verdade, ele é a vida. Uma forma prática de entender que a nossa vida precisa andar em equilíbrio é compreendendo a criação desse mundo. Quando o Senhor fala lá em Gênesis sobre a criação do mundo, a primeira coisa que ele traz à existência pela fala dele é a luz, que haja luz. Quando a gente olha, a gente imagina que seja o sol. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, lá em João, capítulo 8, versículo 12, fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando a gente faz esse paralelo com o início da criação, onde o Senhor trouxe à existência a luz, para separar a luz das trevas, para tirar as trevas do mundo, a gente compreende que o que traz vida é a luz. O que traz vida aos nossos ossos é a produção de serotonina, é a alegria que fortalece nosso coração para fortalecer os nossos ossos. E quando a gente traz esse paralelo para Jesus, que ele é a luz, que ele que traz vida, ele que traz ânimo para a nossa vida, a gente compreende que sem luz a gente não existe. A gente vai ter uma vida triste, a gente vai ter uma vida depressiva. Então, olha como precisa andar em equilíbrio a nossa vida. Tanto nutricionalmente falando, por conta de uma vitamina D que vai nutrir o seu corpo, vai te trazer ânimo, vai te trazer vigor, vai trazer alegria para você, quanto para o espírito, que somente a luz de Cristo vai fazer você ter uma vida eterna. Então, quando a gente compreende isso, a palavra é perfeita. Então, se a gente sente depressão, ansiedade, não é só questão do sentimento, não é só porque eu estou afastada de Cristo necessariamente, mas também pode ser o seu corpo gritando fisicamente que você precisa nutrir o seu corpo com os nutrientes certos. Agora a minha pergunta é: você está compreendendo os sinais que o seu corpo está te falando? Se você se identificou com essa mensagem, já deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e que precisa compreender os sinais que o corpo está falando, que o corpo está pedindo socorro. Eu espero você e até o próximo vídeo.